bom dia, sejam muito bem-vindas aqui então ao canal. O meu nome é Cátia Caldas e eu estou aqui com vocês hoje para falar sobre máscaras de proteção. Porquê é que eu não gravei este vídeo antes? O vídeo já deveria ter sido gravado há uns meses, o vírus já está aí há uns meses também. A sua persistência foi grande. Agora, depois da desescalada, como chamamos aqui em Espanha, ou então depois do estado de alarme, estamos realmente a voltar à normalidade e os casos estão a despontar novamente. E aquilo que eu tentei averiguar neste período de tempo foi se realmente são eficazes, se realmente são úteis e se realmente se podem e devem utilizar estas máscaras. Eu fiz uma pesquisa intensiva, li vários artigos sobre o caso e cheguei a uma conclusão. Há muita informação e há muita desinformação. Sobre as máscaras, é importante que nós tenhamos consciência do nosso estado. Isto é, depois de tudo aquilo que eu li, há realmente máscaras de proteção para profissionais, aqueles que estão realmente em contacto com o risco, ou o fator de risco em primeiro grau, aqueles que estão realmente na linha da frente sobre os contactos. Temos depois aqui as máscaras de tecido, e sobre as máscaras de tecido há aquelas que têm TNT e há aquelas que não têm TNT. Chegamos à conclusão, e aquilo que eu pude perceber realmente de tudo o que fui lendo ao decorrer deste período, é que realmente as máscaras devem ser utilizadas por todos, em espaços públicos sobretudo, mas há aqui uma pequena diferença. As máscaras hospitalárias devem ser utilizadas sempre que nós tenhamos sintomas, para proteger os demais e para nos protegermos a nós, mas sobretudo para protegermos os demais. Quando somos assintomáticos, quando não temos sintomas, devemos utilizar as de tecido. São realmente para evitar a propagação de partículas. É realmente uma questão de proteção, uma questão de cuidado se somos assintomáticos, se não estivermos ou não estamos com sintomas e se não estivermos em contacto com ninguém que saibamos que tem o próprio vírus. Esta é a função então das máscaras de tecido. Neste primeiro vídeo eu vou falar-vos de 3 modelos, 3 diferentes tipos de máscara, todas em tecido, ok? A confecção é sempre em tecido, e vou explicar-vos o desenho de cada uma delas, sendo que 2 delas eu vou explicar o tamanho ou as medidas para criança e para adulto. Quando eu me refiro a adulto, tamanhos normais. Se precisar ser uma máscara maior, é questão de ampliar os centímetros da nossa máscara. Vamos então ao primeiro desenho. O primeiro desenho é sobre a máscara concertina. Eu batizei-a assim, é a máscara realmente parecida à máscara hospitalária e vocês vão ver que é super simples de confeccionar. Mas para confeccionar temos que partir do desenho e o nosso desenho é super simples. Vamos então explicar aqui. Para a nossa máscara hospitalar vamos precisar de um retângulo de 32 por 19. Esta é realmente a medida para um adulto e eu volto a frisar medidas normais, medidas standard. Se precisar de mais, realmente é questão de alargar o vosso retângulo. Para criança, e quando eu digo para criança, normalmente dos 8 aos 12, estaria então um retângulo de 15 por 28. É tudo uma questão de vocês adaptarem depois, no caso realmente de precisarem de mais medida. Estas são então as medidas base para a máscara tanto de adulto como de criança e no próximo vídeo eu vou explicar como se confecciona. Vamos então à nossa máscara número 2. Eu mostrei é talvez a mais fácil. A segunda que eu vou mostrar agora é a mais fashion e depois a terceira vai ser a mais original. Vocês vão poder ter então acesso aos 3 desenhos. A segunda então é a bico de pato, é a mais fashion, mais utilizada por todos. Eu já fiz aqui a confecção desta máscara de um modo diferente, com 2 pregas nas laterais. Há várias formas de desenhar então aqui o nosso desenho de bico de pato. Eu vou explicar uma mais simples. Vou desenhar com medidas reais
com o meu esquadro aqui no quadro para que vocês tenham mais facilidade de chegar então ao desenho. Vou consultando as medidas, uma vez que tenho aqui várias, posso me enganar, e então para não estar a cometer erro, vou visualizando as medidas à medida que vamos trabalhando. Vamos partir de um quadrado, ou de um retângulo, perdão, de 13 por 16. Vamos então partir do nosso retângulo de 13 por 16. Vamos calcular o nosso centro. Vamos calcular aqui 8 cm e meio. Fazemos esta marcação dos dois lados. É uma linha auxiliar, uma linha guia. Okay? A partir daqui vamos entrar 1,5 cm deste lado. Este será o lado onde vamos fazer a colocação dos elásticos. Na parte superior deste lado vamos descer 4 cm. Na parte inferior subimos 3. E temos então aqui 4 cm. E temos então aqui 4 cm. Portanto, aqui 4 e aqui 4. No meu desenho não estava exatamente no sítio onde deveria, ok? Portanto, fazemos então aqui a marcação. Esta será a marcação da nossa orelha, da nossa parte dos costados. E agora aqui na parte do centro vamos entrar 2,5 cm na parte superior. Vamos entrar 3 cm na parte... Não, perdão, 4 cm na parte inferior. E aquilo que nós vamos ter aqui é realmente um desenho curvo daquilo que vai ser a nossa parte do queixo. Temos aqui um desenho curvo daquilo que vai ser o nosso nariz e vamos fazer esta união desta forma. Vamos aqui prestar atenção a um detalhe. Aqui, se achamos extremamente largo, fazemos o cálculo do parte central e colocamos 2 pinças. Aqui, se considerarmos que a curva não está demasiado acentuada, fazemos o desenho manual para acentuar a nossa curva. Se aqui entendermos que o queixo está demasiado folgado, fazemos uma curva. Não há realmente dificuldade neste desenho. É tudo questão de perceber as medidas e perceber como é que elas se adaptam depois ao contorno do nosso rosto. Ora, vamos lá então agora à máscara bico de pato para criança, normalmente entre os 8 e os 12 anos. As normativas estabelecem que as crianças até 5, 6 anos não devem usar as máscaras. É tudo uma questão depois de nós querermos ou não que os nossos filhos usem esse tipo de máscaras. No caso de vocês pretenderem diminuem o padrão, é uma questão de diminuir centímetros aqui então à nossa máscara. E vamos então partir de um retângulo de 11,5 por 14,5. Temos então aqui 11,5. Vamos desenhar o 14,5. Atenção que aqui nestas medidas nós não estamos a incluir as margens de costura. A margem de costura depende da forma como vocês costuram e na minha máquina eu posso entender a margem como meio centímetro. A vossa máquina pode entender a margem, da forma que vocês costuram evidentemente, como 1 centímetro. Portanto, a nossa forma de costurar vai realmente influenciar as margens de costura. Eu normalmente deixo meio centímetro ou 1 centímetro. Há pessoas que deixam mais, há pessoas que deixam menos. A vossa forma de cortar depois é que vai influenciar então as margens de costura. Recordo então que não tem. No caso de quererem fazer também a margem de costura incluída, à volta do desenho incluem 1 centímetro em todo o contorno. Ou 1 centímetro ou 2 centímetros, conforme o que se sentirem mais confortável. Temos então aqui o retângulo de 11,5 por 14,5. Este é o nosso retângulo. Vamos partir à mesma do cálculo central. Temos então que descer 7,5 cm aqui neste lado.
O mesmo fazemos deste lado para encontrar a nossa linha. Aqui entramos 1,5 cm, exatamente como já tínhamos feito na máscara de adulto, ok? Estas medidas são de referência. Calcular então aqui o centro e calcular então aqui a nossa margem para começar a nossa curva. A partir daqui vamos fazer uma descida de 3,5 cm. Tal como eu disse, se vocês depois se sentirem mais confortáveis, podem fazer estas medidas adaptando-as. Ok, e aqui, na parte de baixo, entramos 3,5 cm, menos meio centímetro, que no caso do adulto, e aqui 2 cm. Isto são medidas que eu encontrei na internet, são medidas realmente estabelecidas por outras costureiras. Estas medidas vocês podem adaptar. Eu estou a mostrar realmente aqui um recompilatório daquilo que eu fui pesquisar para que vos seja mais fácil desenhar as vossas próprias máscaras e que vocês possam ter então acesso àquilo que realmente é importante nesta altura, que é a proteção. Vamos então aqui fazer exatamente a mesma coisa que tínhamos feito antes. Isto pode ser feito nivelado, ou seja, calculado. Vocês podem descer aqui 4 cm e a partir daqui fazer o desenho. Mas para ser um desenho mais fácil, temos então aqui a nossa máscara de criança, sem grandes complicações, sem grandes dificuldades, digamos assim. Eu vou escrever aqui que é de 8 a 12, mais ou menos, depende também da criança e do tamanho dela. Há crianças que não correspondem à medida de idade que têm. Portanto, este é o desenho da nossa máscara de bico de pato para criança, entre os 8 e os 12, em média. Ok, depois de termos passado pela máscara hospitalária, depois de termos falado da nossa máscara bico de pato, vamos passar à máscara 3D. A primeira eu considero a mais fácil, a segunda considero a mais fashionista e a terceira eu considero a mais revolucionária. É realmente uma máscara diferente daquilo que estamos acostumados a ver. No meu caso pessoal, esteticamente não é que me chame muito a atenção, mas eu queria deixar aqui então o resultado da minha pesquisa, o resultado daquilo que estive realmente à procura, e já vos vou falar do TNT um bocadinho mais à frente. Sendo assim, de que ponto partimos? Partimos de um retângulo de 28 por 18. Ok, grosso modo, temos então aqui o nosso retângulo de 25 por 18. No nosso retângulo de 25 por 18, aquilo que nós vamos fazer é recortar os bicos. Vamos entrar 5 cm aqui e vamos entrar 5 cm aqui. E aquilo que nós vamos fazer é realmente fazer um triângulo a partir destas pontas para extrair os nossos bicos. Eu não me estou a aproximar demasiado ao quadro, porque normalmente fico toda manchada com esta caneta. A partir do momento que temos então este desenho, aquilo que nós fazemos é recortar estes exercícios. Isto será o nosso molde. A partir daqui vamos dobrar a nossa folha a meio, estimando que o meio é mais ou menos aqui. E a partir daqui é que vamos executar todo o processo.